direitos dos cidadãos e suas prerrogativas. Apresentação de Eduardo Bechara, com os comentários de Alexandre Rusni. Doutor, eu não me engano, o coração é corintiano. Doutor, eu não me engano, Silvio Santos. o coração é corintiano. Boa tarde, amigo ouvinte mundial. Começando mais um programa, A Nossa Lei, o Seu Direito, que é um programa ligado às ciências jurídicas, mas é um programa que também tem toda essa coisa do grande clube do Corinthians, porque aqui ao meu lado o doutor Alexandre Rusni, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, que é um dos apresentadores do programa, e também o doutor Domingos Anagli, que é do Conselho Deliberativo, que veio aqui hoje falar pra gente. Hoje vai ser um programa dedicado ao Corinthians. Boa tarde, doutores. Boa tarde. Aliás, eu tenho muito orgulho, porque o doutor Domingos, fantástico advogado, de direito do trabalho, professor, e é uma pessoa maravilhosa. E é também, você não sabe, Eduardo, mas ele é o nosso relator do novo Estatuto do Esporte Clube Corinthians Paulista. Olha só que coisa importante, hein? E eu o admiro porque ele tem levado esta comissão de uma forma tão brilhante, tão magnífica, e nós, veja bem, não pensa que eu e o Dr. Domingos éramos da mesma facção política, pelo contrário. E, graças a Deus, eu tive a sorte, a honra de poder nomear o Dr. Domingos, e você não sabe a felicidade que eu estou, e fiquei muito amigo dele. É como meu irmão hoje em dia, tá? Doutor Domingos, boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, meu querido amigo e irmão Alexandre Rusni. Eu fico até meio sem palavras, coisas que não é muito da minha formação. Não é muito comum aos advogados ficarem sem palavras, mas né, tem momentos que a gente sente a sinceridade, que se é alguém que fala assim, que você fala, tá falando só para cumprir o protocolo. Sim. Não, mas o doutor Alexandre se tornou mesmo um grande amigo, um grande irmão. A gente era adversários políticos no clube, claro. Apesar que não contra ele direto, mas ele apoiando um lado, apoiando o outro. E para minha surpresa, ele me chama para trabalhar como relator da reforma, e a partir daí ficamos muito amigos. Adversários sim, inimigos jamais. Jamais. Doutor as Domingos, pessoas não entendem. Me dá licença, eu vou só falar aos ouvintes o seguinte: hoje nós vamos conversar sobre o livro Vai Corinthians, que é de autoria do Dr. Domingos Anagli. E nós temos aqui 2 livros que vão ser presenteados às 2 primeiras pessoas que ligarem aqui para a Rádio Mundial e falarem com o Jean. Vale a pena, porque esse livro aqui é uma história do Corinthians, é uma história desse marco. Se você é corintiano, quer ganhar o livro, 3171-0221, deixa o seu nome que a gente manda, você vem retirar o livro aqui na rádio. Repete o número, por favor. 3171-0221. Doutor Corinthians, olha aqui. Doutor Alexandre, o amor pelo Corinthians é incondicional? É incondicional. Ganhando, perdendo? Ganhando, perdendo. Perdemos do nosso adversário brilhante, o Palmeiras, mas na verdade nós somos corintianos, continuamos corintianos, reconhecemos a vitória dos nossos adversários, mas continuamos, entendeu? Na nossa luta. Importante é lutar. O Corinthians sempre foi um time de luta, um time do povo, um time da massa, e nós continuamos com este título. Aliás, adversários grandiosos fazem também um time grandioso, né? Porque que vantagem haveria em ganhar, né, do Mangaratuba da Serra, que é um time que eu inventei. Nos pernas de pau, né? Exatamente. Doutor Domingos, fala um pouco pra gente desse livro que é o Vai Corinthians. Ele está à disposição nas livrarias? Está na Amazon, é fácil de encontrar. Na Amazon também. E o que você conta nesse livro aqui? Bom, esse livro, o subtítulo, 50 anos de história de um louco do bando, são 50 anos de histórias que eu conto sobre o meu corintianismo, que começou aos 8 anos. É engraçado isso, né? Porque todo mundo, sou corintiano desde que nasci.
Eu não gostava de futebol até os 7, 8 anos. Uhum. Eu comecei a gostar em 67, ele vai se lembrar. Sim. Aquele gol do... Basílio. Não, 66. 66. O gol, 67, não 77, 67, o gol do Rivellino. do Flávio. Flávio foi o Benê. O Benê faz um gol de canela contra o São Paulo no último minuto, tira o título do São Paulo e praticamente dá o título para o Santos. E meu pai, né, nós morávamos... Benê, viu? Benê. Né? Cruzamento do Edson pela esquerda. Ele tentou tirar o pé até para não fazer o gol. E ele faz esse gol. Eu vi meu pai muito feliz, porque o vizinho do lado... O pai do senhor era corintiano? Sempre. Ele teve novo, né? E eu sei que ele começou a comemorar, porque o cara do vizinho do lado estava lá soltando rojões, comemorando que já era campeão. Aí meu pai, né, ele era dono de um bar e restaurante do lado, ele começou a soltar rojões para comemorar a derrota do São Paulo. O empate que tirou o título do São Paulo e deu praticamente para o Santos. Aí eu comecei a gostar. E ele ficou muito feliz com isso, porque eu não gostava de futebol. Aqui eu conto no livro que até os 1966, na Copa do Mundo da época, não passava na TV, era pelo rádio, mas na televisão passava aquele sei lá, era um negócio aqui em frente ao mapping, no centro. Era um telão que era tinha um telão, ali, né? mas com luz. Sim, era não era LED. Então era uma bola com garrincha, acendia uma luz do lado de cá. Imagina aquilo lá em preto e branco, hoje que a gente tem televisão no bolso, né? E eu me lembro bem que eu falava, eu quero ver desenho. E a minha mãe, que faleceu há pouco tempo, era muito fanática, ela é multicitada nesse livro. Ela falava, fica quieto, moleque, deixa eu terminar o jogo. Então eu não gostava. Eu não sou... Quem muito corintiano fala, sou corintiano desde que nasci, é bem mentiroso também, né? Eu já falo a verdade. Eu comecei aos 8 anos. Aí conto 50 anos de história. E o senhor, doutor Alexandre? Como aderiu? Porque o Corinthians, né? Eu que gosto de futebol, mas eu não sou um entusiasta do futebol como vocês, eu percebo que o Corinthians, na verdade, ele é mais do que um time de futebol. Ele é uma crença, ele é uma religião, ele é uma filosofia de vida, ele é um estilo de vida, não é verdade, doutor Alexandre? É mais do que um simples time, não se pode reduzi-lo a um time apenas. É verdade. O doutor Domingos, eu queria acrescentar alguma coisa sobre esse gol do Benê. Eu estava no campo nesse dia, foi no Pacaembu. 10% de corintianos só, né? Tinha pouquíssimos corintianos, porque a grande massa era de São Paulinos no dia. E eles seriam campeões se vencessem o Corinthians. E eu estava lá com meu tio, que quem me fez corintiano foi meu tio, irmão da minha mãe, e que foi nosso conselheiro no Corinthians lá atrás. Foi conselheiro, inclusive, vitalício do Corinthians, na época do doutor Vadielu, do deputado Vadielu. E eu estava nesse dia. Foi uma emoção sem par. Aliás, eu gritei gol do Corinthians e um monte de gente quase queria me bater eu era moleque, queria me bater do São Paulo, porque gritei gol. Começaram a me atirar naquela época, era bem diferente de hoje. Eles atiravam casquinha de laranja, de não sei o quê. Foi terrível, mas foi uma emoção muito grande. E eu compartilho com o doutor Domingos. Eu, se tivesse a idade dele, viraria realmente corintiano naquele dia. Eu lembro. Aí eu começo a contar a história daí. E aí comecei a gostar muito de futebol. Falo já na escola. O meu pai não contava que o Corinthians estava na fila. Eu descobri isso na escola. Com 10 anos. Como assim o Corinthians estava na fila? Não ganhava campeonato. Desde 54. Nós estávamos já em 1969, já tinha 15 anos. E aliás, tinha aquela coisa do corintiano ser sofredor, não tinha uma coisa assim? Não tinha uma coisa que aliás, assim? Essa geração aqui, a gente tem até um pouco de raiva dos torcedores de hoje. Eu fico muito chateado que qualquer derrota do Corinthians atacam jogadores, ofendem, querem fazem movimentos, não tem paciência. E nós ficamos 23 anos sem ganhar campeonato e ficamos ali. Agora o Corinthians está há 2 anos, 3 vai completar sem ganhar um campeonato, mas daqui a pouco vai ganhar. E os torcedores não têm paciência. A gente fala que eu sou torcedor raiz. Fundei torcida uniformizada, e eu conto aí no livro, Mosqueteiros do Timão, que na capa do livro tem a nossa bandeira na invasão de 76. Aliás, doutor Domingos, por que o símbolo do Corinthians tem um mosqueteiro?
O Mosqueteiro é uma história, tem várias versões. A que eu reputo que seja verdadeira é que essa história dos 3 mosqueteiros do Alexandre que eram 4, Dumas, né? Já começa por aí. Os 3 mosqueteiros eram são 4, né? E o Corinthians lutou para entrar na elite do futebol paulista, ele foi o 4º clube, então o Mosqueteiro. Entendi. Por isso. O 4º mosqueteiro. O 4º mosqueteiro. Tinha os 3 grandes, que era paulistano, o seu clube lá, seu sócio lá também, né, doutor Alexandre? Seu sócio. Então, era o paulistano, eu não sei quais os outros 2, agora eu não me recordo. E o Corinthians fez, disputou e entrou. No romance do Alexandre Dumas é o Atos, Portos e Aramis. E o D'Artagnan. O D'Artagnan, que é o... D'Artagnan, que é o mosqueteiro. Olha aí, você que é corintiano, com certeza você não sabia disso, hein? Que esse mosqueteiro do Corinthians, na verdade, é o 4º mosqueteiro, ele simboliza o D'Artagnan, que era, na verdade, o mais heróico, o mais, o mais ativo deles, o mais valente, o mais corajoso. Era o grande personagem. Era o grande personagem, romance, exatamente. Né? Porque os 3 mosqueteiros são 4. Quando eu era criança, e principalmente adolescente, quando eu li, eu falava, mas como é que chama 3 mosqueteiros se são 4? Né? Poxa, eu não conseguia entender. Aí depois de adulto você entende o porquê, lendo a história, que é maravilhosa, né? Olha, só falando uma maravilhosa coisa aqui, mesmo. Os ganhadores dos livros, um dia eu vou trazer meus óculos, viu, ouvinte? Daí a coisa vai ficar bem mais tranquila. Mas quem ganhou foi o Sérgio e foi o Francisco. Sérgio e Francisco, vocês ganharam o livro Viva o Corinthians, aqui Vai Corinthians, do Dr. Domingos, e basta retirá-lo aqui na portaria da Rádio Mundial. Com uma dedicatória para ambos. Com uma dedicatória, e vai haver uma dedicatória para ambos. Se você, ouvinte, quiser participar, você que é corintiano, quiser ter essa rara oportunidade de falar com esses 2 grandes dirigentes que estão aqui conosco, pode ligar 3171-0221. Mas aí, doutor Domingos, você conta essa história de como se tornou corintiano e como é que o livro se desenvolve, como é que ele se desenrola? Lá. Ele é ano por ano, de 67 até 2017. Poxa vida. Que beleza. Contando toda a história. Então, por exemplo, 74 que eu coloco aí, que é o pior dia da minha vida. Só foi superado o dia que eu perdi meu pai. E agora, de perder a minha mãe, como o doutor perdeu também faz pouco tempo. Até nisso nós estamos na dor passo juntos. a passo. E eu tive a honra, embora muito triste, de ir à missa da mãe do Dr. Domingos. Eu tive a honra de estar no velório de uma senhora de 99 anos e para nós, minha mãe morreu com 93. E eu só entendi aquele seu choro, e isso vale para você que tem mãe e não trata bem a sua mãe. Quando ele falou, puxa vida, eu ia comemorar 100 anos da minha mãe, ela morre. E alguém pode pensar, 99 anos, tá como bom, pensar 93. Num minuto você lembra toda a sua vida com a sua mãe e só as coisas boas. E veja, alguém que perde uma mãe com 99 anos, uma pessoa sem sensibilidade vai dizer, tá chorando. Não, para nós que perdemos, é como se a perdesse... Não, é um amor eterno, né? O amor da mãe, ele é eterno e incondicional, né? E o amor eterno e incondicional não tem idade, não tem nada. Cemitério Getsemane, no túmulo do meu pai. Mas aí a gente sai feliz porque a gente acredita na vida eterna. Então a gente sabe que vai se encontrar, mas trate bem seu pai e sua mãe, porque eu, doutor Alexandre, tenho uma vantagem que talvez alguém não tenha. A gente tem saudade, mas não tem remorso. É verdade. Isso é uma grande coisa, né? É verdade. Eu falei para meus irmãos. Eu tratei bem a minha mãe até o último dia. Eu sei. O Dr. Domingos, ela vivia numa casa confortável, tinha uma cuidadora e ela sempre me agradeceu. Nos últimos 10 dias ela ficou no hospital, praticamente desacordada, mas eu tenho a honra e tenho, não tenho nenhum remorso, porque na verdade eu a tratei como uma princesa. Que ela era minha princesa, na verdade. É o que eu falo, nós somos 4 filhos, eu e meus irmãos. A gente ontem nos encontramos, eu pus uma foto da família ontem no almoço. Eu falei, pensando no meu pai, sem ele estar presente, mas os ensinamentos e a alma estavam ali. Com certeza. Porque quando alguém morre, a gente mudou até a conversa aqui rapidinho, mas eu já vou voltar. Se você morre, alguém morre, perdão, e você não teve tempo de pedir uma desculpa ou ficar com remorso, ferrou sua vida, porque você não tem mais como consertar. Não, sem dúvida, né? Porque a morte é uma coisa muito... Você sabe o que eu acho? Eu até falei pro doutor Alexandre um dia, eu acho uma sacanagem isso, doutor Domingos.
porque a gente fica vivo durante um tempo, mas quando a gente morre é para sempre. Não é justo. Não é verdade? É verdade, Pô, é verdade. devia ser proporcional a coisa, As não é pessoas verdade? não têm ideia do que seja isso. Doutor Domingos, eu vou dizer uma coisa. Os médicos sabem disso. A pessoa que está mal, está ali enfermo e sabe que vai morrer, você pensa que ele vai... Você sabe o que ele pensa? Não. Você sabe o que ele pede? Não. Ele pede, olha... Quero ver meu irmão que eu briguei há 10 anos e não o vi mais. Sim. Ele não quer comprar mais um automóvel, ele não quer aditar mais R$1 milhão da sua conta. Ele quer ver e fala, puxa vida, eu perdi muito tempo e não brincando com os meus filhos pequenos, entendeu? Ele gruda na mão do médico e fala, me dá mais um dia para poder falar com meu irmão que eu não falei. Não, mas sem dúvida, né? Porque a gente percebe que as pessoas ficam correndo inconscientemente, sem perceber, atrás do dinheiro, e aí chega um momento, acaba o jogo, acabou o derby, né, que hoje chama-se derby, né, apitou o jogo final, e aí, mas espera aí, e agora? Por isso... Doutor Domingos, vamos atender o nosso ouvinte e a gente Opa, volta a conversar. Vamos lá. Alô? Alô, meu nome é Elza de Jesus Sanches, tenho 86 anos, uma família corintiana. Eu gostaria de presentear o meu filho, que ele trabalha no ENIAC. Ele trabalha 12 horas por dia. Com esse livro do Corinthians, ele é corintiano. O doutor Domingos com certeza vai ter prazer. Qual que é o nome do seu filho, dona Elza? É Miguel Luciano Sanches. Miguel Luciano Sanches é com S ou com Z? Com Z. Miguel Luciano Sanches. Então fala pro Miguel passar aqui na Rádio Mundial, que ele vai ter um livro aqui, o Vai Corinthians, autografado pelo doutor Domingos. Ele tem que passar aí na Rádio Mundial. Na Rádio Mundial. Avenida Paulista, né? Avenida Paulista 2200, no primeiro andar. É só retirar o livro aqui. Eu lembro do Cláudio, Luizinho, Baltazar. Mário, Julião, Roberto, Hidário, Baltazar. Conhece? Palhinha. Viva o Corinthians! Viva o Corinthians, dona Elza. Muito obrigado. Posso morrer feliz. Imagina, a senhora vai viver feliz ainda muitos anos. Vai viver muitos anos. Um grande beijo para a senhora. Muito obrigada. Agora, tchau, eu gostaria, Bechara, de ouvir o doutor Domingos falar sobre o livro dele. Pois é. Mas você sabe, doutor Alexandre e Eduardo, vocês que já têm o livro, né? Que eu falo muito da minha mãe aqui. Então não foi muito inoportuno a fala que eu falei sobre mães, que as pessoas que leem muito falam para mim, as melhores histórias são da sua mãe. Ela com 74 anos, ela arrumava briga no estádio. Por que eu fazia? Ela ia ao estádio com 74 anos? Até 82 ela foi, só quando ela ficou com Alzheimer, que ela aí começou a ficar mais retirada. Por exemplo, 2012, quando eu fui para o Japão com meu sobrinho, que o doutor conhece bem, o Luiz Guilherme, ela foi no aeroporto e o pessoal, vó, você vai? Ela virou para mim, eu vou. Eu falei, não, mãe, hoje é longe, ela já não estava bem. Aí ela falou, tem que dormir nesse lugar? Dá para voltar hoje? Eu falei, não, é muito longe, não dá, então não vou. Mas ela foi até os 82 comigo no estádio. Muitas vezes que eu perdi o meu pai, estava sem meu pai. Mas ela foi uma grande companheira. O meu pai era tranquilo, agora minha mãe arrumava confusão. A gente ia nos melhores lugares do estádio. Por exemplo, eu conto São Paulo na cativa do Morumbi, cheio de São Paulino. Tem uma história que eu narro aqui, que o cara me chama de filho de uma senhora que faz a mercancia corporal, seu ganho de vida. Ela falou, quem você xingou desse nome? Aquele ali. Ele? Você conhece a mãe dele? Não, sou eu. E puf, mesmo, mas fez muito bem. Na cara de um diretor de São Paulo. Que beleza. E uma outra que eu conto aqui, vou dar só 2 spoilers para você ir atrás do livro. Que ela foi para Ribeirão, final de 2001, camisa do Corinthians, todo mundo numerada no estádio do Botafogo, final contra o Botafogo. Sentamos lá na numerada. Quando eu me dou conta, só tem nós 5 de corintianos, uns 2.000 torcedores do Botafogo. E um sujeito atrás começou a falar, se corintiano aqui comemorar, vai apanhar. E eu quieto. Meu irmão, meu sobrinho, um amigo quieto. Minha mãe fala, olha, meu nervo já está fervendo. Ela foi lá, ela levanta, não tive tempo de segurar, ela foi,
você não é homem para bater nessa cara. Você tem que ter nascido homem. O Corinthians vai ganhar, o time de vocês é uma porcaria. Eu vou comemorar, eu quero ver se você vê. Quer dizer, uma senhora de 80 anos contra 2.000... Valente, né? Valente. E nunca bateu no filho, rapaz. Agora, para defender os filhos... É, uma leoa, né? Mas era espetacular. As histórias hoje, por isso que é legal. Você fica com saudade. Mas aí você renova, né? Eu tenho sobrinhos, tenho uma sobrinha que agora também já está começando a ir com a gente. E também é corintiano. Também. E pro meu pai eu fiz uma homenagem lá no estádio, né? Eu coloquei uma placa naquele memorial. E esses dias eu estava me perguntando, se eu bem conheço meu pai e minha mãe, onde eles estão? Meu pai deve estar falando, tá vendo? Eu tenho placa no estádio, você não tem. Então Opa, vamos colocar uma placa para achar a sua mãe. Sem querer, rapaz, Deus é muito bom. A faculdade onde eu estudo vai ter onde eu dou aula, no mestrado, vão instalar agora o núcleo de prática jurídica e me homenagearam colocando o nome da minha mãe. Vai ser dia 22 de setembro. Agora eles não podem mais brigar. Mas a placa a gente pode colocar lá. Vamos colocar. Vai ser um pedido meu. Porque não fazem mais. Como presidente do conselho, está prometido. Então é isso. Então futebol, gente, é para isso. Para você curtir com os amigos, ter boas histórias. Não para ter inimizade. Eu levei sábado no jogo o meu afilhado, que é palmeirense. Eu lá assisti quieto. Por que tem que brigar? E eu tive o prazer de conhecer. É isso. Bom, aliás, os meus 2 afilhados, essa minha sobrinha, que é afilhada, esse menino que é meu afilhado, ficaram encantados com o Alexandre. Nossa, ele é muito legal. Mas ele é mesmo, né? Eu falei, é mesmo. Eu não tenho amizade com gente chata. Ele é cheio de histórias, Pena que ele vem pouco aqui ao programa, que é dele, mas agora ele vai passar para contar as histórias. Todas as vezes que o Dr. Domingos veio, virei. Aliás, eu acho tão fantástico o programa que nós precisamos convidar o Dr. Domingos novamente para ele contar a história do livro, que acabou não dando tempo, né? Mas nós falamos de coisas tão preciosas, né? Falamos do Corinthians, que é uma coisa que está no coração de todos nós. Falamos das mães, que são as coisas mais sagradas do mundo, né? Mas ainda temos alguns minutinhos. Aproveita e conta mais uma história pitoresca que está aí no livro. Bom, aqui tem, você vai achar engraçado, tem fotos no final do livro, e fotos de jornais da época, na reprodução, e fotos minhas adolescente, com 17 anos, ao lado do Zé Maria. Nossa, que beleza. Então, outro dia, quando foi o busto do Zé Maria, que você estava lá, né? Eu falei, Zé, vem aqui, deixa eu tirar uma foto com você, porque a gente tem uma foto juntos aqui em 67. Ele ficou encantado. Ele falou, em 77. Tem como eu fundei a torcida uniformizada, né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Daquelas seleções legendárias brasileiras, 58, 62 e 70, que foram tricampeões do mundo, quem dali era do Corinthians, daqueles jogadores legendários? 70 era o Rivelino. Rivelino, isso eu me lembro bem. Meu único ídolo no futebol. É o Rivelino. Para mim, o Rivelino foi, depois do Pelé, o maior jogador do mundo. Não tem outro. Concordo integralmente com o doutor Domingos. Eu não conheci nenhum jogador melhor do que o Rivelino. Só o Pelé. Tirante o Pelé, não conheci nenhum. E é interessante porque eu vi um depoimento do Rivelino outro dia, em vídeo, que ele já deve ter feito há muito tempo, no qual ele fala exatamente isso. Ele fala, olha, aquele time que a gente jogava só tinha craque, né? Porque você imagina que craques que eles eram. Ele foi deslocado para a ponta esquerda, sendo o maior craque, o Rivelino na seleção de 70. Tinha 5 camisas 10 naquele time. Tinha, exatamente. Tinha Gerson, Tostão, Jairzinho, Pelé e Rivelino. Exatamente. Era um ataque fantástico. Nossa, ali, outro dia, teve o Confute aqui em São Paulo, que eu fui palestrante, um professor uruguaio, além da falta de delicadeza, que ele vem num país dos outros e foi com grosseria e falou, o Brasil só ganhou em 70 porque a seleção uruguaia teve que cruzar o México. Eu falei, mas eles foram a pé? Pois é, né? Foi de avião, poxa, que cansa e outro. Eu falei, vocês iam ganhar daquele time? Sim, por suposto. Eu falei, tá bom, sonhar ainda não é proibido. O do Uruguai nós perdemos em 54, não foi 50. Sim, 1950 no Maracanã. No Maracanã, né? Então, aí depois, gol de Didia. E houve né? o nosso goleiro injustiçado, Barbosa, um homem que foi injustiçado durante a vida inteira, porque o Didia chutou de muito pé. Entre a trave e ele. E a bola entrou entre a trave e o Barbosa. Parece que foi feito lá uma mandinga, não sei o que for, que fala, tudo bem, vocês ganharam, fizeram esse país sofrer. Nunca mais vão ganhar uma Copa do Mundo. E nunca mais ganharam. Nunca mais ganharam. Queridos doutores, olha, gente muito querida aqui com a gente hoje, doutor Alexandre Rosny, doutor
Domingos Anagli. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, mas eu prometo a vocês que a gente vai voltar com essas duas feras, com essas duas lendas do futebol paulistano, para trazer mais alegria para vocês. Foi um grande prazer estar com vocês. Doutor Alexandre, muito obrigado. Doutor Domingos, muito obrigado. Eu que agradeço. Quero agradecer ao doutor Domingos, que é uma figura magnífica, maravilhosa, um ser humano acima do normal. Muito obrigado, doutor Domingos. Eu que agradeço. E pessoal, quem ganhou o livro pode vir retirar aí na portaria da Rádio Mundial. Abração para vocês, até segunda que vem. Tchau, tchau. Você ouviu pela Vibe Mundial. Programa A Nossa Lei, o seu direito. Apresentação de Eduardo